Boa noite, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, excepcionalmente, língua portuguesa e língua inglesa, ok? O que é que a gente vai estudar hoje? Hoje nós iremos estudar um assunto gramatical, gramática da língua inglesa e da língua portuguesa também. Vamos abordar a parte da sintaxe da gramática, ou seja, vamos ver concordância verbal. Do português, concordância verbal. Em inglês, vamos estudar a Verbal Agreement, ok? Por que nós iremos estudar esse assunto hoje? É interessante que vocês estudem, porque é um assunto muito importante para vocês, não só a partir de agora, mas principalmente. Porque a partir desse momento que vocês já estão a um passo do 8º ano, vocês serão mais cobrados com relação a isso, tanto nas avaliações escolares, como em avaliações externas que vocês virão a fazer no futuro próximo, como vestibulares, concursos, etc. e tal. A concordância verbal de uma língua, ela exerce um papel importante porque ela vai, na verdade, nos orientar com relação à forma correta de escrever e de falar. Não que a gente não consiga falar ou se comunicar sem conhecer as regras, mas se a gente quiser se comunicar de forma correta, a gente precisa conhecer as regras da concordância verbal da língua, que é a parte da sintaxe das gramáticas. Tanto para o inglês como para o português, elas se dão com o mesmo valor de importância. É importante para ambas as línguas. Hoje a gente vai fazer uma abordagem para as duas disciplinas, em que vocês vão estar comparando regras e também se apoiando uma disciplina a outra para vocês conseguirem entender melhor tanto as regras da língua inglesa como as regras da língua portuguesa. Tá. Qual o objetivo dessa aula? O que vocês alunos terão aprendido ou vão conseguir assimilar até o final da aula, se vocês assistirem a aula até o final? Bom, vocês conseguirão fazer a relação entre a expressão concordância verbal e sua definição. Como assim? Nesse objetivo, vocês conseguirão, na verdade, entender o que é concordância verbal, que é um passo bem importante para que vocês possam assimilar melhor o objeto de conhecimento. Vocês também conhecerão e entenderão as regras de concordância verbal, que é aí que nasce toda a importância para que vocês possam se localizar dentro desse contexto da língua estudada. Vocês conseguirão se expressar de forma escrita ou oral, empregando corretamente as regras estudadas. É uma consequência. Se vocês conhecem e entendem as regras, vocês conseguirão aplicá-las corretamente. Da habilidade na BNCC, nós temos que, ao final do processo, vocês estarão empregando adequadamente as regras de concordância nominal, que é a relação entre os substantivos e seus determinantes, e as regras de concordância verbal, que são as relações entre o verbo e o sujeito simples e composto. Para essa aula, nós dividimos ela em duas partes, dois blocos. Primeiro, nós vamos buscar entender e conhecer a concordância verbal, para que vocês não fiquem sobrecarregados de informações de uma só vez, e facilita o processo para vocês. Lembrando que essas considerações elas valem tanto para a língua inglesa quanto para a língua portuguesa. Mas no decorrer da aula a gente vai analisar separadamente também para poder entender como se dá essa dinâmica numa língua e como se dá a dinâmica da concordância em outra língua, ok? Vamos lá, concordância verbal. Do inglês, Verbal Agreement. Tópicos da aula. O que veremos hoje? Definição, definition em inglês, regra geral, general rule, regra com sujeito simples, ou seja, em inglês, simple subject rules. A gente vai analisar isso daqui, eu dividi a aula até essa questão das regras do sujeito simples e vamos deixar a concordância nominal e os casos especiais de concordância para uma próxima aula. Vamos começar, vem comigo. Concordância verbal, definição. Quando vocês se apropriarem, conhecerem a definição de concordância verbal, automaticamente vocês entenderão a primeira regra, vocês conhecerão a regra geral de concordância verbal. Vamos passo a passo. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica, segurem bastante, tá? Guarda bastante aí essa palavrinha aí, harmônica, entre sujeito e verbo. Ou seja, a gente vai estudar a relação que é estabelecida entre o verbo do contexto e o sujeito. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo assim estará. Gente, só aqui vocês já pegaram a regra geral da língua portuguesa.
Então, a regra geral de concordância verbal em português diz que é estabelecida a regra, a correspondência, a concordância, a harmonia entre sujeito e verbo. E que a regra geral rege o seguinte preceito: o verbo tem que estar de acordo com o sujeito, em número. Em inglês, como é que fica isso? Em inglês, geralmente, apenas o sujeito é alterado, mas o contexto automaticamente se modifica. Como assim? Em inglês, eu não vou precisar mexer na estrutura escrita do verbo, mas, automaticamente, no sentido do contexto, esse verbo ele vai estar concordando harmonicamente com o sujeito. Vamos ver no exemplo mais prático. Eu tenho aqui, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Então, vamos lá. Sujeito, eu. Verbo, adoro. Singular, sujeito está no singular. Então, o verbo também no singular, ok? Perfeito. É isso que diz a regra. Em inglês, como é que fica isso? I love it when flowers bloom in the spring. O que é que eu estou dizendo? Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera, só que em inglês. Eu tenho aqui o sujeito, eu, I. Verbo, love. Tá no singular? Tá. Beleza. Love no singular, I. Prof, mas você falou que em inglês geralmente o sujeito não muda. Vamos ver com a mudança de sujeito no contexto. Nós temos aqui agora um contexto plural, né? Elas, sujeito no plural, adoram quando as flores desabrocham na primavera. O português não diz pra gente lá na regra geral que o sujeito tem que concordar com o verbo com o sujeito? Então, se eu tenho elas aqui no plural, logo o meu verbo tem que ir pro plural. Então, adoram, não pode ser elas adoram. A gente até ouve por aí, né, gente? Elas adoram, mas não pode. Se a gente for analisar com relação à questão correta da língua, elas adoram constitui um erro. Então, o correto é concordar o verbo com o sujeito. Plural, plural. E em inglês, como se comporta? They love is when flowers bloom in the spring. Vai ficar, eles adoram ou amam quando as flores desabrocham na primavera. Caramba, professora, tudo bem. Eles, plural, mas o verbo aqui, ó, love, continua igual. O que é que a gente disse lá em cima na regra geral? Em inglês, geralmente, apenas o sujeito é alterado. Mas isso não quer dizer que no contexto a pessoa vai traduzir ou vai entender elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Eles vão entender, se eu tenho aqui em inglês um sujeito no plural, significa que o verbo automaticamente ele assume um sentido de plural também. Só que ele não precisa mudar. O verbo ele fica uniforme, mas o sentido, significado, dentro do contexto, vai acompanhar o sujeito. Uma vez que eu mudo o sujeito, automaticamente quem fala ou escreve em inglês já vai entender que esse verbo deixou de ser adora para ser adoram, ok? É como se no inglês os linguistas, os gramáticos, eles defendem o seguinte conceito, que basta a gente mudar o sujeito para entender que o verbo também já está. É como se fosse uma redundância, ok? Então eles acham que não precisam essa marca, mais uma marca de plural aí. E eu trouxe um caso especial para chamar a atenção de vocês, porque eu sei que tem um monte de aluno perguntando. Olha só, num caso, ele adora quando as flores desabrocham na primavera. Do português a regra está certinha, singular, singular, percebam, ele adora. Em inglês, essa construção ficaria he loves it when flowers bloom in spring. Professora, loves, mudou ele e aqui foi para o plural. Esse loves, esse szinho aqui, ó, no finalzinho do verbo, não significa que o verbo está no plural. Isso aqui é uma marca que é utilizada para o verbo no presente simples, single present, nas terceiras pessoas do singular. Todas as terceiras pessoas do singular, he, she, it, né? Sempre tem que trazer o verbo com essa marca e aí no contexto as pessoas vão entender, está se referindo a uma terceira pessoa do singular. Isso não quer dizer número verbal de jeito nenhum. Trouxe isso aqui só para vocês não esquecerem. Não é fácil, gente? Regra geral, o verbo vai concordar em número com o sujeito. Singular, singular, plural, plural. Em inglês eu não preciso modificar o verbo, mas eu tenho que mexer na estrutura do sujeito se eu estiver falando de pessoas no plural ou pessoas no singular. Lindo, vocês já aprenderam, é só isso? Vamos para frente então.
Agora que a gente já estudou a regra geral, vamos ver regras específicas. Eu não trouxe todas, eu trouxe as mais importantes. São as mais cobradas, como eu falei para vocês, em avaliações, são as mais cobradas nessas avaliações escolares de vocês. O professor vai fazer uma prova, então ele geralmente coloca. São as que aparecem nos exames externos de Enem nem tanto, mas de vestibular e de concurso sim. Por quê? Porque essas regras, na verdade, se você não se atentar a elas, elas configuram pegadinhas. E o que mais tem nessas provas, nessas avaliações externas, são pegadinhas. Então, vamos lá, regras para sujeito simples, porque hoje a gente não vai trabalhar sujeito composto, ok? Sujeito coletivo. Nessa situação, em português, o verbo fica sempre no singular. Então, se eu tenho um sujeito coletivo, sujeito singular, só que coletivo, o verbo ele vai ficar no singular. Exemplo, a multidão ultrapassou o limite. Eu tenho aqui, a multidão é coletivo, mas o verbo ele ficou ultrapassou. Ok? Então, não precisa colocar no plural por conta de ser uma multidão. Se fosse as multidões, aí seria diferente. Mas aqui é a multidão, então o verbo vai concordar com o sujeito que está no singular. Como fica em inglês? The crowd exceeded the limit. Ou seja, esse verbo exceeded, aqui, no caso do sujeito coletivo, ele vai permanecer tranquilo, ele está no singular. Mas se por acaso ele tivesse que ir para o plural, galera, ele continuaria exceeded. Ele vai ter uma única forma para as duas, para o contexto singular e o contexto no plural, para os dois números. Então é por isso que muitos linguistas ingleses dizem que o inglês ele é muito mais enxuto, porque as regras dele, uma só vale para muita coisa. Então se eu tenho aqui um verbo que tem uma única forma, eu não preciso flexioná-lo para ir para o plural. Ele já vai de acordo com o sujeito. Se o sujeito for plural, a forma dele é essa daqui, é uniforme, e marca-se como se estivesse entende-se como se estivesse no plural. Mas tem um detalhe, atenção. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado na língua portuguesa, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Ou seja, se disser a multidão do quê? Multidão de quê? De pessoas, de animais, de animais nem pode ser multidão, né? De crianças, de artistas. Então, se for especificar a multidão, a gente tanto pode colocar em português esse verbo no plural ou no singular, então não tem como errar. As duas formas estarão corretas. Então não tem como a criatura errar. Tem se for perguntado assim numa prova, por exemplo. A forma tal com o verbo no singular, de acordo com o sujeito, está errada? Se você colocar que está, você que está errado. Porque, na verdade, a forma especificando o sujeito coletivo, no singular ela também vai estar correta. Singular e plural. Então se atentem a isso, não pode esquecer. Vamos ver o exemplo. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Percebam que aqui ultrapassou, ele vai estar concordando com multidão. Por isso que ele admite a forma singular. E aqui, a multidão de fãs ultrapassaram o limite. Está correto, professora? Tá, olha lá a regra. Pode ser conjugado no singular ou no plural. Então, ultrapassaram aqui, ele vai estar concordando com fãs. Por isso que ele pode ser colocado aqui também no plural. E lá em cima, na primeira regra, não pode colocar no plural porque só tem multidão, não especificou do quê. Mas é de fãs, então aqui a gente admite a forma plural. Em inglês, como é que vai ficar isso daí? The crowds of fans exceeded the limit. É aquela questão. Para o inglês, se eu quiser concordar com o sujeito coletivo multidão singular, é exceeded. Então, ultrapassou. Se eu quiser concordar com de fãs, que é a especificação da multidão, do coletivo, exceeded, ultrapassaram. Em inglês, o contexto muda aqui com relação ao sujeito, mas o verbo ele acompanha com a única forma. Não precisa mudar, ok? Tá correto. Agora vamos ver coletivos partitivos. Os coletivos partitivos, no caso sujeitos, coletivos partitivos, o verbo pode ser usado no singular ou no plural. Novamente, gente, tanto faz uma coisa como a outra. Então não tem como errar novamente, só se você colocar uma coisa bem absurda. Em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de e grande número de. Gente, partitivo, o nome já diz tudo, parte. Então, a maioria de não é tudo, não são todos, é a maioria, é uma grande parte, mas não é tudo. A maior parte do mesmo jeito e grande número também. Então, por isso que recebe o nome de coletivos partitivos. Vamos ao exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Tá correto? Tá. Ele pode ser no singular.
Por quê? Porque ele está concordando, deixa eu voltar aqui, porque ele está concordando com o grande número dos presentes. Então, se retirou, está concordando com o grande número. Agora, se eu quiser colocar no plural, eu posso? Posso, conforme a regra diz, a regra me permite fazer isso. Grande número dos presentes se retiraram. Por que pode, prof? Porque retiraram, no plural, está concordando com presentes. Porque grande número vai ser grande número dos presentes, né, gente? Fica errado. Então, se a gente analisar a construção corretinha, a gente vai perceber que a gente tem elementos dentro do contexto para fazer essas possibilidades de concordância. Tanto concordar com o sujeito e ficar no singular, com essa parte do grande número, como concordar aqui com a parte dos presentes e ficar no plural. Em inglês, como vai ficar? A large number of those presents with you. O que eu disse? Eu disse a mesma coisa. E aqui é o seguinte, se eu quiser dizer, se a pessoa que estiver me ouvindo ou lendo o que eu escrevi, quiser entender que a grande parte dos presentes se retirou, tá correto, retrieve significa se retirou. Ou se quiser pensar ou entender que a grande parte dos presentes se retiraram, também tá correto, withdrew também aqui pode corresponder a plural. Então, mais uma vez, aquele caso em que o inglês a gente não precisa mexer para acompanhar o contexto. É o contexto da língua inglesa que vai nos dizer se isso é plural ou singular. Pay attention. A gente colocou essa observação aqui em inglês, porque é o inglês que vai aparecer aqui, trazendo um caso especial para a gente. No caso, a maioria dos ou das estavam com o verbo walk indicativo do quê? De estado, estavam. A gente vai ter um caso especial. Por exemplo, a maioria das crianças estava brincando no jardim, em português, beleza? No singular. Pode, não pode? Pode. Pode também ficar, a maioria das crianças estavam brincando no jardim, conforme a gente falou na regra aí, coletivos partitivos, lá em cima. E no inglês aqui, como a gente falou que não precisava mudar, no caso do verbo ser ou estar, que é o verbo to be, no plural, ele precisa flexionar para o plural aqui, ele não vai ficar was, ele vai ficar were, porque é o verbo to be, só nesse caso. Nos outros casos, ele não precisa, ele fica normal na forma dele, tranquila lá, na forma singular e plural igual, beleza? Então, most of the children will play in the garden, que a maioria das crianças, está dizendo que a maioria das crianças estavam brincando no jardim, se eu precisar flexionar para o plural, ok? Só nesse caso, com o verbo indicando estado, no caso do inglês, o verbo to be verbo. Tá, terceira regra, expressões mais de, menos de, cerca de. Nestes casos, o verbo concorda com o numeral. Exemplo, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Eu estou aqui concordando quis com uma, o número é uma, então, singular. Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Aqui eu concordei o verbo chegaram, né? Com duas, meu numeral. Então, é isso que aqui a regra está dizendo. Nesses casos, o verbo vai concordar com o numeral. Se tiver aqui mais de 1 milhão de pessoas, chegaram. Se tiver mais de uma pessoa, chegou, ok? Então, a gente vai concordar com o numeral indicativo aqui. Em inglês, vai ficar da seguinte forma. More than one woman wanted to change the goods. É aquela frase lá em cima. Mais de uma mulher quis mudar, trocar as mercadorias, as coisas. Então, aqui, ó, wanted, no caso, quis. Prof, e se fosse mais de duas mulheres, nesse caso? More, ficaria more than two women, e wanted continuaria igual. A gente só ia mudar aqui, ó, two, numeral, e mulher, porque teria que ir para o plural, então, women, ok? O outro exemplo, more than two people arrive at the rear of shuttle. Então, o que, gente? Mais de duas pessoas chegaram antes do horário. O que aconteceu? Eu concordei com o numeral? Concordei, porque arrived pode ser para uma pessoa, pode ser para duas pessoas, pode ser para 1000 pessoas, é tudo arrived. Eu tenho que mudar só o contexto aqui do sujeito, ok? Beleza? O verbo, ele acompanha essa questão de número em inglês. Nos casos em que mais de é repetido, na verdade não é nem repetido, gente, eu até eliminaria essa expressão repetida aqui. Vamos pensar no seguinte, no caso em que mais de está indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Como assim, prof? Vamos ver o exemplo? Mais de uma professora se abraçaram. Gente, recíproco. Uma pessoa vai abraçar, a outra também vai abraçar. Então, se é recíproco, não pode ser mais de uma professora se abraçou. A professora não se abraça sozinha. Então, por isso que o verbo ele vai ter que ir para o abraçar, ele vai ter que ir para o plural. Em inglês, more than one teacher embraced. E esse embraced, se fosse somente
se fosse também no caso de que não indicasse reciprocidade também, breathed, porque é aquele contexto em que o verbo no inglês não precisa ser flexionado, né, ser conjugado aqui, somente o sujeito. Tranquilo? Coisa fácil. Eu sabia que vocês iam amar, que vocês iam tirar de letra. Sujeito formado de nomes que só aparecem no plural. Se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Esse é bem fácil também. É um caso especial, mas é bem fácil. Exemplo. Ônibus substantivos ou sujeitos que, na verdade, só tem forma plural para ser escrito, não tem forma singular. Isso está dizendo. Então, ônibus. Não existe ônibus, né, gente? Então, ônibus é um transporte popular. Aqui eu vou colocar o er no singular, porque eu não tenho artigo. Agora, aqui embaixo com o artigo, ó, os ônibus são transportes populares. Aqui, nesse caso, são vai para o plural, porque os, eu tenho um artigo, ok? Do mesmo jeito, em inglês, bus is a popular transport, ou seja, ônibus é um transporte popular. Is, aqui, ó, o verbo no singular. The buses are popular transports, ou seja, os ônibus são transportes populares. Aqui, ó, are, o verbo no plural. Tranquilo? Só que tem uma exceçãozinha. Com relação, por exemplo, a Estados Unidos, quando ele não tem artigo, em português ele continua obedecendo a regra. Estados Unidos é uma nação poderosa, é no singular. Coloquei o artigo, os Estados Unidos, eu vou para o plural, conforme diz a regra lá em cima. Só que em inglês não. Em inglês, para qualquer um dos casos, ele vai continuar usando, ó que curioso, o verbo no singular. United States is a powerful nation. Estados Unidos é uma nação poderosa, e the United States is the largest world power, ou seja, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Nesse caso também se aplica, no caso de Minas Gerais, por exemplo, as Minas Gerais. Então é do mesmo jeito aqui, tá, gente? Beleza? Não se esqueçam da regra, pelo amor de Deus. Essas pegadinhas costumam cair em provas para que vocês testem realmente o conhecimento de vocês. Conforme nós estávamos falando, o quinto caso das regras de concordância verbal diz o seguinte: pronome relativo que. Como é que vai ficar essa regra? Como é que vai ficar essa concordância? O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Como assim, prof? Vamos ver um exemplo? Para a gente entender melhor. Fui eu que levei. Gente, que, nós temos aqui o pronome levei, está concordando com o quê? Com o antecedente do pronome que é eu. Eu levei, não pode ser eu levou, eu levamos, né? Então, concordou. Outro exemplo, foste tu que levaste. Então, o antecedente de que aqui é tu, pronome, né? Tu, que é o sujeito. Então, levaste, concordando com tu. Tranquilo. Foi ele quem levou. Novamente, o pronome, o verbo levou, está concordando com o antecedente do pronome que é ele. Ele levou, não pode ser eu, ele levei, ele levaste, ele levamos, né? Então, ele levou. Tranquilo. Como fica isso em inglês, prof? Então, em inglês não tem muito segredo não, gente. Conforme o primeiro exemplo, I took it, eu vou só mudar os sujeitos aqui. Eu que levei, you took it, você que levou, e he took it, ele levou, ok? A gente só muda, o verbo continua igual. Passado do verbo aí, né, no caso do took. Tranquilo. Pronome relativo quem? Como é que a concordância se dá com esse pronome? O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Ou ele fica na terceira do singular, ou ele vai concordar lá com o antecedente do pronome quem. Vamos ver? Fui eu quem afirmou. No caso, eu, quem afirmou. Aqui é terceira pessoa do singular. Certo? Correto? E do outro jeito, fui eu quem afirmei. Concordando aqui o verbo com o antecedente do pronome quem, que sou eu. Então, fui eu quem afirmei. Não pode ser fui eu quem afirmamos, por exemplo. Em inglês vai ficar I was the one who said it. Ou seja, fui eu quem afirmei. O que é que mudou aqui? Eu tenho aqui eu. Se eu fosse colocar outra pessoa, como por exemplo, you were, eu ia mudar o verbo aqui somente, né? Porque o you vai admitir o verbo se eu estar, no caso fui, com a forma were. E o verbo aqui, né, que dá concordância, o said it, vai ser said it do mesmo jeito. Foi eu que afirmei, foi eu quem disse. Foi você quem afirmou, foi você quem disse. Beleza? Nosso outro caso é o caso da expressão um dos que. Este é mais um dos casos em que tanto o verbo pode ser conjugado no singular como no plural. Lembra daquele caso lá que não tem como errar? Pode ser plural, pode ser singular? Olha o exemplo. Ele foi um dos que mais contribuiu. Correto. E se colocar ele foi um dos que mais contribuíram? Correto também. Um dos que, porque um contribuiu. Dos que mais contribuíram.
Então, tem elementos para concordar no plural e no singular, está correto. Em inglês, como fica? He was one of the ones who contributed the most. Então, aqui eu vou ter o verbo contributed, que na verdade, tanto para singular como plural, ele vai ser o mesmo verbo, só vai estar se articulando com o contexto. Então, também admite as duas formas. Pronome definido todos. Nesse caso, o verbo em português é conjugado no plural, ao contrário do que acontece em inglês, que é conjugado no singular. Por exemplo, todos estão aqui, é a forma correta, no plural. Não posso dizer todos está aqui, né? Agora, em inglês, o correto é everybody's here. Singular, galera, ó, diferente, não vai esquecer, ok? Galera, então, para a nossa próxima aula, a gente vai trabalhar as regras para sujeito composto, casos e os casos especiais. A aula só vai até aqui, eu espero que vocês tenham entendido essas regras, tenham aprendido agora com a corteza verbal, tanto no inglês como no português, e que vocês tenham gostado. Até nosso próximo encontro, até lá, tchau, tchau.